Paz, queridos, domingo estudaremos a lição de número 12, que tem como título A Sutileza da Espiritualidade Holística. Como sempre, mais um tema riquíssimo para o nosso aprendizado. E domingo, também como é o terceiro domingo de setembro, comemora-se o Dia Nacional da Escola Dominical, essa escola abençoada que a cada dia nós estamos estudando e aos domingos nos encontramos para aprender a palavra do Senhor. E eu quero aproveitar, trouxe aqui uma amiga, a irmã Célia, ela vai contar um testemunho de conversão na escola bíblica dominical, porque nós sabemos que as reuniões da escola bíblica dominical servem para o nosso aprendizado, para o crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento na fé, serve também para a conversão, para a salvação, batismo com o Espírito Santo, e é isso que nós vamos contar um pouquinho aqui sobre a minha querida amiga Célia, e eu quero perguntar para ela como que foi a sua conversão na escola bíblica dominical. A paz do Senhor, em primeiro lugar, a todos e a você também. A minha conversão na escola dominical foi através de um convite da minha irmã recém-convertida, me fez um convite para mim ir para a escola dominical. Na época eu estava com 10 anos de idade, só que tinha escola dominical, tinha sua divisão de faixa etária por idade. Eu entraria na classe das crianças, porém um pouquinho maiores, seriam os juniores. E aí, só que eu não, como as crianças eram mais brincalhonas, não prestavam muita atenção, eu fui para a classe dos adolescentes nesse dia, que era a partir dos 12 anos, e eu não estava na faixa ainda. Mas eu comecei, né? Eu fui nela. E aí, quando chegou lá, o tema da lição que estava sendo estudada era sobre as pragas do Egito, as 10 pragas do Egito. Quando eu comecei a ouvir a história, prestei bastante atenção. E o professor ele fez um exemplo das pragas que ia acontecendo e que o povo de Israel foi protegido durante essas passagens dessas pragas e nada acontecia. E eu fiquei prestando bem atenção nisso. Falei, que Deus é esse que cuida tanto do seu povo, que aconteceu na mesma época, no mesmo espaço e tempo, e aquele povo não era atingido com aquela praga. Eu falei, eu quero esse Deus para mim. Glória a Deus. E aí, a partir desse momento, eu comecei a ir direto para a igreja e fiz escola dominical. Ficou assim marcado na minha vida. Eu gostava muito de participar e não gostava de faltar. Tanto que até ao longo do meu tempo, escola dominical, um dos cultos que eu sempre era premiado, porque os povos faziam gincana, premiava quem era o presente na escola dominical. E eu sempre ganhava por causa disso. Olha que bênção, olha, nós aprendemos aqui que uma criança, então a importância, né, de levarmos os nossos filhos, levarmos as crianças para aprenderem na escola dominical. Ela ouviu a palavra, ela falou assim, olha, um Deus que cuida do seu povo, eu quero esse Deus para mim. Então ela aceitou a Jesus Cristo através do ensinamento. Mais um aprendizado que ela falou, aí também serve para nós professores, ela falou sobre as gincanas. Então nós como professores é sempre bom aprimorar a didática, procurar alguns trabalhos de incentivo para o comparecimento dos alunos também na escola bíblica dominical. E mais uma coisa importante que ela falou, que ela não gostava de faltar na escola dominical. E muitas vezes nós damos ênfase para tantas outras coisas e esquecemos da frequência, do quanto é importante ir para a escola bíblica dominical. E eu sei também, ela me contou sobre a questão do batismo com o Espírito Santo, que nós até já aprendemos em uma das aulas passadas, que nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Tem alguns que não creem, mas nós até já falamos, não devemos deixar a chama apagar, né? E nós cremos. Então eu quero que ela conte pra gente como que foi o batismo com o Espírito Santo na vida dela. Então, ao longo do tempo, logo após que eu me converti, na faixa etária, sim, exatamente, eu assim, não me recordo, mas foi entre os meus 11 anos aos 12 anos de idade, eu fui batizada com o Espírito Santo, porém eu não sabia o
que seria isso. Eu fui batizada dentro da minha casa mesmo. Eu não sabia, porque assim, na minha época, era poucos jovens, adolescentes que você se via batizado com o Espírito Santo. E eu fui batizada com o Espírito Santo dentro de casa. Tanto quando a minha irmã viu eu falando, falou assim, nossa, o que é que você está falando? Você está falando desse jeito. Aí eu falei assim, eu não sei. Olha que delícia. Aí ela falou assim, você foi batizado com o Espírito Santo. Porque a gente buscava muito, a gente orava, jejuava bastante. E que Deus, ele usa quem ele quer, só basta a gente se interessar, né? E olha que interessante, ela falou aqui algo que ela falou que ela nem sabia o que era batismo com o Espírito Santo. Então, como é bonito. E aí dá pra gente crer realmente na atualidade dos dons espirituais, porque assim, ela orava, ela falou que jejuava, consagrava, buscava o Senhor com a ênfase e ela foi batizada. E ela, sem perceber, ela nem sabia o que estava acontecendo. A própria irmã, aquela lá que foi, a que convidou, que levou para a escola dominical, e depois de um tempo, ela buscando ao Senhor, servindo ao Senhor, foi batizada com o Espírito Santo. Então, olha a grandeza do nosso Deus. Então, é muito importante, né, e prazeroso ouvir sobre isso, porque nós precisamos frequentar, devemos despertar para ir para a escola dominical. E já que a Célia está aqui, eu quero aproveitar a presença dela para a gente fazer uma dinâmica para a aula do domingo, tá? Ó, o que vai ser? Eu vou te falar como que vai ser a dinâmica, o que nós vamos precisar. O professor vai distribuir para os alunos folhas de sulfite e uma caneta, ou se o professor tiver lousa, também pode utilizar. Hoje eu vou usar a lousa, que eu vou pedir para a Célia fazer um desenho ali na lousa. Então, como que vai ser a dinâmica? Então, o professor pede para o aluno fazer um desenho de uma Bíblia e uma cruz com os olhos fechados. Depois, pede para o mesmo aluno, ou todos os alunos, fazerem o quê? O mesmo desenho com os olhos abertos. Então, vai fazer o mesmo desenho duas vezes. Um com os olhos vendados e o outro com os olhos abertos. Então, a Célia vai utilizar a lousa aqui. Ela vai tentar fazer o desenho de uma Bíblia. Ela vai usar, nós vamos mostrar como que vai ficar o resultado do desenho de uma Bíblia com os olhos fechados e com os olhos abertos. Agora trocamos de lugar para analisarmos o desenho. Então, o que acontece? A Célia desenhou esse daqui, tá? O desenho que ela fez com os olhos vendados. Eu pedi para ela desenhar uma Bíblia. Aqui seria uma Bíblia e aqui seria a cruz. Então, aparentemente, se olhamos assim, será que aqui dá para identificar que é uma Bíblia ou um livro? Eu acredito que olhando assim, até ela perguntei se ela acha que tem aparência de uma Bíblia ou um livro. Você acha que tem? Não. E aqui, você acha que parece mais o quê? Parece mais o quê que você acha? Eu diria que era um X. Um X. Contraste assim. E olha agora, o mesmo desenho que eu pedi para ela fazer com os olhos abertos. Aqui, uma Bíblia, então, e aqui uma cruz. Olha, quando nós analisamos aqui, só de olhar qualquer um já diria que é um livro, né? Então, uma Bíblia, nós estamos falando da Bíblia e aqui nós estamos falando de cruz. E qual que é o ensinamento, qual que é o aprendizado que o professor pode trazer com isso? Que o que acontece? Nós sabemos que a mensagem central da palavra de Deus é o quê? É o nosso Jesus Cristo. E nós sabemos que a nossa salvação por meio do sacrifício vivo de Jesus Cristo na cruz por cada um de nós. Então nós sabemos que o único caminho que pode nos levar à salvação é por meio da cruz. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o interessante, o que acontece? Só que para que eu possa entender o meu verdadeiro caminho, o que eu preciso? Eu preciso estar com os olhos abertos. Porque muitas vezes, se eu estiver com os olhos fechados, no meu pensamento aqui, ó, quando eu pedi para a Célia, ela estava com os olhos fechados. Ela falou assim, eu vou desenhar uma Bíblia. Então ela desenhou a Bíblia com os olhos fechados. E para ela, a princípio, ela estava desenhando uma Bíblia. Então muitos até podem pensar o quê? Eu estou no caminho certo, eu estou indo, então não importa a forma que eu faço. Se eu fizer boas obras, tudo é Deus. Ele fala que ele é o caminho e a verdade. Então, para eu conhecer a verdade, eu tenho que estar com os meus olhos abertos. E eu estando com os olhos abertos, aí o que acontece? Aí eu vou entender
Que a verdade é quem? É Cristo. E a verdade é o que? Eu encontro onde? Na palavra do Senhor. Porque a própria palavra diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Então, mesmo que muitos dizem aí que todos os caminhos, ou hoje eles querem enfatizar que nós vamos aprender na lição sobre a espiritualidade holística, nós entendemos que não é tudo pode, ou tudo deve, ou tudo, ou qualquer coisa, o que importa é o bem, o que importa é o que eu quero, o que importa é chegar a Deus, não. Nós sabemos que o único caminho para a salvação é Jesus Cristo, não é pelas minhas obras, para que eu não me glorie. E também não é eu achando que eu vou fazer qualquer coisa, o que importa é a intenção do meu coração, ou o que importa é que todas as religiões vão levar a Deus. O que nós estamos falando aqui, o único que pode garantir a nossa salvação é Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Uma outra dinâmica que os professores podem fazer é aquela de encontrar o caminho certo. Aqui, igual está aqui no desenho, dá para verificar aqui que tem três pessoas que querem chegar no presente. E aí o que acontece? Só que apenas um caminho vai levar ao presente. Só que o professor vai pedir para todos os alunos levarem aqueles 3 bichinhos até o presente. Então eles não vão conseguir, porque só tem um caminho. E aí o professor pergunta, o que eles devem fazer para conseguir deixar todos esses bichinhos chegarem até o presente? À espera de o que os alunos vão responder, e aí o que o professor vai falar? Que para que eles possam chegar até o presente, todos eles vão ter que vir para aquele caminho que é o caminho correto. E aí os professores vão dar ênfase em que sentido? Que o presente é o que? É a graça salvadora de Jesus. Então, para irmos até Cristo, para termos a nossa salvação, nós precisamos estar onde? No caminho certo. Qual é o caminho certo? Jesus Cristo. Através dele, porque ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é o que nós estamos estudando, nós vamos estudar. Só através dele nós vamos chegar até o céu, até as nossas mansões celestiais. Então, o que acontece? Para que consiga levar aqueles 3 bichinhos até o presente, um já está no caminho correto. Então, os outros deverão vir para o mesmo caminho para conseguir chegar. Porque senão, aparentemente, eles podem falar assim, eu vou andar nesse caminho que eu consigo chegar até lá. Ou então eu vou pegar algum atalho. Mas, na verdade, não existe atalho, não existe jeitinho, não existe algo que eu possa fazer para me ter garantida a salvação. Tudo isso é feito pela graça redentora de Jesus Cristo na cruz. Então, isso nós temos o que? A liberdade de escolher aceitar ou não. Mas a verdade é essa que Cristo fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o único caminho é Cristo Jesus. Então, eu agradeço a presença da Célia, que Deus abençoe grandemente e que os professores possam utilizar e que seja mais uma aula abençoada para a honra e glória do nome do nosso Deus.